É um negócio tão maluco você pensar que um presidente dos Estados Unidos está quebrando a economia do país de propósito, por um único motivo. Ele é insano. Esse é o único motivo. Aqui, ó, o UOL fez um vídeo aqui falando sobre isso. Eu sei que vocês às vezes reclamam que eu acho que o UOL é muito direitista, assim, muito centrista, muito, né, coxinha. Mas às vezes é legal a gente ver também o pensamento, né, médio, né, da direita média brasileira, pra gente pensar em cima também. Mas aqui eles estão. Esse vídeo eles convidaram o Jamil Chad, que é um ótimo colunista, que ele fala de política internacional. Então, bora dar uma olhada lá. Que dia de ontem, que dia de hoje? Essa é a grande questão, né? O que foi o dia de ontem? A gente está acompanhando aí o mercado financeiro reagindo, né? As bolsas de valores asiáticas fecharam em queda, as da União Europeia estão seguindo no mesmo caminho por causa das tarifas de importação anunciadas por Trump. E aqui no Brasil estamos aguardando também de como que o mercado brasileiro vai agir nesse momento, o dólar comercial em queda de 1,38%, também reagindo às tarifas. Qual foi a repercussão no mundo, hein, ô Jamil, dos anúncios feitos ontem por Donald Trump? Como é que o mercado vem reagindo? Olha, Fabiola, antes de mais nada, o anúncio de ontem foi muito maior do que todo mundo esperava. Existia uma perspectiva, sim, de que ele seria grande, de que seria um anúncio muito duro em relação à política comercial, mas havia a expectativa de que ele ia ser, por exemplo, focado nos grandes responsáveis pelo déficit americano. China, Japão, Coreia do Sul, talvez o Brasil. Será que o Brasil iria entrar na lista ou não iria entrar na lista? Olha só, o mundo inteiro entrou na lista. Né? São todos os países, para vocês terem uma ideia, o Haiti, que sequer tem uma economia neste momento, foi taxado em 10%. Né? O Haiti. Então, é absolutamente generalizado, é uma tarifa gigantesca. O do Brasil, é verdade, ficou abaixo vamos dizer assim, do foco dos outros países, mas o que acontece pelo mundo é justamente uma reação até eu diria, com muita surpresa, porque sim, houve uma negociação e sim haverá uma nova negociação. Agora, imagine só o caso, por exemplo, do Vietnã, que vai passar a ter uma tarifa gigantesca e vai ter de trazer essa tarifa talvez pela metade. Pela metade ainda já seria 20 e tantos por cento, Fabio. Então, é uma tarifa muito alta para o mundo todo, e, claro, isso se traduz em eu diria, três impactos. Primeiro, os das bolsas, como vocês estão vendo. Segundo, os dos governos, que agora estão se organizando justamente para dar uma resposta. E três. Gente, o Vietnã. Não, não. Japão, Coreia do Sul e China se uniram para responder juntos às tarifas do Trump. Esses países, tipo, principalmente o Japão e a China, assim, pensar que o Japão e a China se uniu por alguma coisa é bizarro, porque eles têm uma história de muita guerra, né? O Japão tentou colonizar a China enfim. Então, assim, tipo, o Trump, ele tá, tipo assim, acabando com os Estados Unidos, mas o resto do mundo, ele tá unindo. Ele tá unindo a gente. Ele é um presente pro resto do mundo. Entre aspas, tá, gente? Tô brincando. Do mercado doméstico americano. E, claro, levou também um susto, porque, claro, isso significa que tudo pode ficar mais caro nos Estados Unidos a partir de agora. Tem uma análise aqui, Fabiola, só para completar, é de que Donald Trump está convocando o mundo a negociar com ele. Só que essa convocação para negociar, inclusive já tem negociação marcada do Brasil com os Estados Unidos para a próxima semana, mas essa convocação é feita na base da chantagem, na base do bullying. Olha só, eu coloco uma pistola na tua cabeça e digo, agora negocie. A discussão entre vários países é a seguinte: tá bem, vamos negociar, mas antes eu vou colocar uma retaliação nos teus produtos para que eu possa chegar à mesa de negociação, pelo menos na mesma, vamos dizer assim, no equilíbrio de forças. Mas aí você citou muito bem o secretário do Tesouro americano, que ontem, obviamente, depois que Trump já tinha acabado com o termo diplomacia, porque aquele evento, aquele show de ontem, acabou com o termo diplomacia. Por que acaba? Só para a gente entender. Quando você impõe uma tarifa dessa, ou uma tarifa tão elevada a um outro país,
você liga para o outro país antes, você explica para o outro país antes, você, né, tenta manter um tipo de canal aberto para que isso aconteça. Não, ontem os países ficaram sabendo da nova situação global pela televisão, como nós. Né? Isso deixou muita gente irritada. Então ali já tinha acabado a diplomacia, mas ela não tinha sido enterrada. Foi enterrada quando o secretário do Tesouro, então, veio ali para os repórteres, claro, aliados de Donald Trump, e fez essa segunda ameaça. Não retalie, porque se retaliar, a gente vai escalar ainda mais a tarifa. E aí ele fala uma frase, na minha opinião, um pouco infame, mas também reveladora do que é esse governo. Sentem-se e absorvam a situação. Eu achei fortíssima essa frase, inclusive a gente tirou aqui para colocar ao vivo. Você já entrou nela, eu ia colocar isso mais para o final, mas já que você chamou, Desculpa. vamos colocar, que senão as pessoas ficam com vontade de ouvir exatamente essa frase. Eu achei muito forte. O meu recado a vocês, o meu conselho é como se fosse uma ameaça, né, Jamil? Vamos ouvir essa frase ameaça. do secretário. É uma ameaça, não é como se fosse. É uma ameaça. É sim uma ameaça. Vamos ouvir. My advice to every country right now is do not retaliate. Sit back, take it in, let's see how it goes, because if you retaliate, there will be escalation. If you don't retaliate, this is the high water mark. Chega a ser arrogante, né? Ou é mais que isso, Jamil? Olha, é revelador do que eles são hoje aqui. Num governo que, claro, coloca America First, os americanos primeiro, mas, acima de tudo, rompe todos os canais, rompe toda a diplomacia que existia até agora, inclusive nas negociações comerciais. Negociação comercial, Fabíola, é muito diferente das negociações de tratados ambientais, de tratados de direitos humanos, porque comércio é dinheiro. Você negocia quanto você vai ganhar, quanto você vai perder, qual a tarifa, o que isso significa para o meu bolso. Então, é muito cru tudo, né? Você basicamente diz, eu quero tantos milhões, eu não deixo você ter tantos trilhões, é muito claro. Então, a negociação comercial foi sempre muito direta, muito explícita, mas nunca dessa forma. Dessa forma, obviamente de uma arrogância profunda, mas ela não é só de uma arrogância profunda, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela, obviamente, pode levar, claro, a economia mundial a sofrer, primeiro, uma queda, como a gente está vendo hoje, mas depois países que vão dizer, calma aí, por que eu tenho que aturar alguém falar assim comigo? Né? Quem são eles exatamente para achar que podem me dizer, sentem-se e absorvam a situação? Para mim, o Trump está provocando uma guerra. Eu acho que o Trump, a personalidade dele, narcisista maligno, ele tem um prazer em fazer as outras pessoas sentir medo. E eu acho que ele, como ele ganhou essa segunda... esse mandato dele é bem diferente do primeiro. Porque nesse segundo mandato, ele ganhou a eleição ainda que ele foi condenado por 34 crimes, gente. Condenado. Depois do 6 de janeiro. E aí, quando ele entra agora em 2025, ele tem o Senado e o Congresso na mão, que a maioria é republicana. Então ele entrou com muito poder. Então o Trump, a gente está vendo ele como ele pensa mesmo, como ele, né? Então esse negócio da imigração, de agora aqui nos Estados Unidos, você não tem mais, assim, você tem green card, mas você já não sabe se você vai ser deportado ou não, entendeu? Então essa situação de medo é um negócio que esse tipo de personalidade sente um prazer sádico mesmo. E eu acho que o Trump está fazendo isso. E eu acho que o Trump quer provocar, sim, uma terceira guerra mundial. Não sei se... eu não sei se ele pensa até as consequências disso, assim, porque dizem pessoas perto dele que ele tem muito medo da bomba atômica. Diz que ele tem medo mesmo. Mas ele pode ameaçar muito com o exército que ele tem na mão. E assim, gente, ele acabou de bombardear o Iêmen, ele já provou que ele bombardeia mesmo, que ele não está nem aí. Então, mas eu também acho que o Trump ele vai ter muita resistência. Não só a resistência do povo, mas resistência de gente grande também. Então, eu acho que... eu não sei se vai chegar a esse ponto, se vão deixar ele chegar a esse ponto. Vamos ver. Isso é tudo muito revelador desse governo, que obviamente usa a chantagem como instrumento.
vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Sim, Donald Trump está convocando o mundo a negociar. Agora, isso pode levar meses, isso pode levar anos. É verdade, Donald Trump retorna para sua posição preferida de negociador. Mas que negociador? Qual negociação é essa? Que, claro, você primeiro coloca a bomba sobre a mesa e depois diz, amigos, sentem ao redor dessa mesa para que nós possamos negociar uma solução. É, obviamente, algo que deixa os países, os governos, extremamente irritados. E ele sabe que quando o cara fala, gente, não retalia, que vai ser pior, não retalia. Todo mundo sabe que o cara tem na mão o exército mais poderoso do mundo. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe também que guerra tarifária acaba em guerra real. Segunda Guerra Mundial foi uma coisa assim, ou foi a primeira? Alguma dessas foi. Cada um deles, Fabíola, ontem foi muito curioso, porque cada um deles ontem tentou dar um spin, tentou dar a versão que favorece o governo. Isso é normal de cada lugar, né? Então, claro, aqueles mais afetados disseram isso é extremamente injusto, vamos, obviamente, retaliar, vamos buscar medidas compensatórias, etc. Alguns que tiveram uma tarifa mais baixa quiseram vender isso para a sua população como se fosse uma questão de amizade com o Donald Trump. Isso que fez o governo Milei ontem, dizendo que a tarifa baixa que a Argentina recebeu é porque, olha só, Milei é muito amigo de Donald Trump, e por isso que só foi taxado em 10%. Ele esqueceu de dizer que o Brasil também foi 10%, que a Bolívia foi também 10%, né, e que outros países, vários outros países, também foram taxados. Uma última questão aqui. Gente, não é patético esses machos que fica chupando o Trump desse jeito, gente? Esses machos, né? Esses caras que se metem a macho. É assim um negócio, papai, me aprove, papai. Que doença, gente. Que, Fabíola, nem os amigos ficaram de fora. Quem são os amigos que eu estou citando aqui? Israel, 17% de tarifas. O Bukele, em El Salvador, também recebeu tarifas. A Hungria também recebeu tarifas. Ou seja, não tem amizade aqui. Isso é, obviamente, um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo, da questão comercial, com muitas dores para muita gente nos próximos meses. Aliás, todo mundo está procurando essa história de quem foi mais tarifado, né? Tem até um all flash sobre isso. Quais são os países mais taxados e menos taxados por Donald Trump? Está entre as notas mais lidas aqui. Nossas, aí a gente vai girando aqui, ó, e vendo, por exemplo, Vietnã, 46%, Sri Lanka, 44%, Bangladesh, 37%, Tailândia, 36%, China, ao menos 34%, e por aí vai. A gente vê que realmente o Brasil está mais lá no final da lista, com 10%, como você falou, que é a tarifa mínima ali. Aí eu achei curioso, o Josias escreveu aqui, ó, na coluna dele, achei muito bom esse título, Josias. Trump trata Lula como Milei e Bolsonaro sofre curto-circuito. Queria te ouvir, o Josias, a respeito disso. Quer dizer, veio um pouco diferente do que você já imaginava que pudesse vir de Trump. Como é que você analisa o anúncio feito ontem? A verdade é que estava muito imprevisível, né, o que viria, sabia-se que vinha algo insensato, e isso foi uma declaração de guerra, evidentemente, dos Estados Unidos contra o mundo. E o Donald Trump não fez distinção entre amigos e inimigos. Ele taxou todo mundo e está agora esperando a reação. E esse tarifaço impôs ao mundo, nós vivemos isso nas últimas semanas, ontem chegou às fronteiras do paroxismo, uma conjuntura de alta voltagem, né? E nesse ambiente eletrificado, por essa perspectiva de guerra comercial, que agora está deflagrada, o Brasil sofreu o menor choque. Foi atingido aí com essa alíquota mínima de 10%. E é a mesma alíquota que o Trump impôs à Argentina, do queridinho dele, o Javier Milei. O bolsonarismo ficou realmente desencapado. O Bolsonaro, em curto-circuito, ele xingou a si mesmo para puxar o saco do Trump nas redes sociais. Ele falou que a única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos
seria o governo Lula extinguir a mentalidade socialista que impõe grandes tarifas aos produtos americanos. Ocorre que essas tarifas que hoje estão vigorando no Brasil, elas são as mesmas que vigoravam na gestão do Bolsonaro. Então, o mito acabou grudando em si mesmo a pecha que ele mais abomina. Ele se autoclassificou de socialista, porque o Lula não fez nada de diferente do que foi feito durante a gestão do Bolsonaro. Horas depois dessa manifestação do Bolsonaro, havia na Câmara lá uma obstrução pró-anistia, feita pelo PL, e essa obstrução sofreu uma pane na Câmara. O PL tinha montado uma barricada para forçar o avanço da proposta de anistia, que perdoa o golpismo, e essa barricada foi atropelada pela aprovação da lei de reciprocidade. Já tinha acontecido no Senado, na véspera, o texto passou numa votação simbólica, sem contestações, a bancada ruralista empurrando para votar, para aprovar, e é um texto que autoriza o Lula a fazer uma retaliação que o governo nem sabe se vai fazer, está analisando os efeitos desse tarifaço. E a atmosfera estava tão faiscante, Fabiola, que acabou eletrocutando o cérebro dos bolsonaristas mais radicais. Teve um deputado conhecido bolsonarista, o Gustavo Gaia, ele subiu à tribuna da Câmara para sustentar uma fantasia. Ele disse que o Trump incluiu o Brasil entre os países que sofreram a tarifa mínima de 10%, porque o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora, lutando pelo Brasil, segundo ele. Então, Fabíola, ficou evidente que esse dia que o Trump batizou de Dia da Libertação acabou aprisionando o bolsonarismo dentro do seu próprio delírio. Então, é muito curiosa essa reação, a forma como o Bolsonaro e os seus devotos saíram do eixo. Realmente houve um curto-circuito no bolsonarismo, Fabíola. Interessante, e até hein? pelo ontem, né, o que o próprio Bolsonaro escreveu nas redes sociais ontem, né, o Josias, sobre isso, né, a expectativa dele, quer dizer, mostra um pouco da desconexão que existe mesmo entre eles e o próprio Trump, ou não? Completa, desconexão completa, porque o que prevaleceu lá, como já, aliás, esclareceu o Jamil, é negócio. É a lógica negocial. O Donald Trump declarou guerra e fez lá as contas dele. E se você for analisar, Fabiola, essa tarifa de 10%, ela foi imposta pelos Estados Unidos àqueles países que têm, em relação aos Estados Unidos, um déficit na balança comercial. O Brasil não é superavitário nos negócios com os Estados Unidos. A Austrália também não, o Reino Unido também não. São países, Brasil, Austrália, Reino Unido, são economias portentosas com as quais os Estados Unidos têm um superávit comercial e vão sofrer menos com esse tarifaço do Donald Trump. Não é que isso seja irrelevante, não. O prejuízo ao Brasil não é pequeno. O Brasil teve, no ano passado, exportou para os Estados Unidos 40,4 bilhões de reais. Significa dizer que os importadores americanos, para comprar produtos do Brasil, vão pagar o equivalente a 4 bilhões de dólares a mais, com essa tarifa de 10%. Isso, evidentemente, afeta os negócios. Agora, o Brasil... Tarifa, gente. Se vai pro governo americano esse dinheiro. Quem vai embolsar esse dinheiro aí, ó? É o Trump e seus bilionários, né? Trump e seus bilionários, né? Parece o nome de uma banda. Não ficou entre os mais prejudicados. Se você analisa, mesmo no bloco que é integrado pelo Brasil, o BRICS, teve gente com um prejuízo maior. A China, tarifa de 34%, a África do Sul 30%, a Índia 26%. Então, se você considera esse ambiente, cabe ao Brasil agora analisar o contexto, continuar negociando, como, aliás, vem fazendo, e ver o que pode ser, que proveito pode tirar disso. Eventualmente, o Brasil pode até vender mais para o mercado americano. Se os produtos chineses estão taxados a 34%, se os produtos da União Europeia vão pagar agora uma sobretaxa de 20%, porque o Brasil pode olhar esse mercado e ver o que é que eu posso vender para os Estados Unidos que ainda não estou vendendo. Verdade. Como atrair a União Europeia para efetivar aquele acordo com o Mercosul agora,
que Aham. a maior economia do mundo está impondo à União Europeia essa tarifa de 20%. Então há um espaço para que o Brasil observe a cena, analise, faça uma conta do tipo custo-benefício, o que é que vai custar essa tarifa para o Brasil, quais são os benefícios que o Brasil pode extrair dessa conjuntura e depois decidir o que fazer. Então o Brasil está nesse bloco, Fabíola, dos que foram menos tarifados, e isso não se deve a puxa-saquismo, a amizade, nada disso. Ficou entendido que negócio para o Trump, negócio é negócio, puxa-saquismo fica à parte. Queria também muito ouvir aqui a análise do Sakamoto. Isso aí eu vou discordar, porque assim, eu não acho que não é nada pensado. Eu acho que o Trump é totalmente arbitrário. Ele não tá preocupado com o Brasil agora, de tipo, querer prejudicar e tal. Ele tá mais preocupado com a China, não sei o quê. Sinceramente, eu acho que é isso. Ele tem interpretado o que aconteceu, e você inclusive entrevistou um pesquisador que eu achei ótimo, que ele falou que foi uma conta de padaria, Sakamoto. Conta essa história pra gente. Foi, né? O Pedro Rossi, que é livre-docente, né, do Instituto de Economia da Unicamp, vice-presidente do Global Fund for a New Economy, né? Ele foi um dos muitos, porque esse assunto, né, está correndo na internet, nas redes sociais de economistas, né, e de diplomatas desde ontem, né, que o Trump tinha prometido inicialmente que o cálculo, que seria uma tarifa recíproca, ele tinha feito um memorando em fevereiro dizendo que haveria uma análise abrangente de relações comerciais, de impostos, de tarifas, de barreiras, de regulamentações, de câmbio, de tudo que limitasse justa concorrência entre todos os parceiros dos Estados Unidos, e ia ser feita uma fórmula maravilhosa para daí você poder calcular, né, em cima exatamente da relação tarifária dos países com os Estados Unidos. Pois bem, não rolou isso. Segundo ele, né, o que aconteceu? O que o Trump divulgou naquela tabela de ontem são, nas palavras do Pedro Rossi, são a maior fake news estatística da história da economia, né? E que o critério não foi reciprocidade tarifária aqui, nem aqui nem na China, literalmente, mas foi déficit de saldo comercial puro e simples. Foi déficit de saldo comercial puro e simples. O que ele chama de tarifa recíproca não está levando nem em consideração exatamente as tarifas, né, do outro lado, mas o que está levando em consideração é o déficit comercial nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Por exemplo, qual que é a fórmula? Aí depois o STR, o Escritório do Representante Comercial Norte-Americano, divulgou a fórmula, que tem, grosso modo, o elemento principal e dois que se anulam na prática. O elemento principal eles pegam o déficit do país, dos Estados Unidos com esse país, divide pelo total de exportações e o resultado divide por 2. Na China, esse número dava 68, divide por 2, 34%. Simples assim. Ou seja, se um país teve déficit, quer dizer, os Estados Unidos teve déficit com um país, esse país ele entra nesse cálculo e aí a taxa entra, se é claro a taxa for maior do que 10%, e entra, se for déficit eu já vou falar o que acontece. Ou seja, é uma conta de padaria. É uma conta de padaria, não considera aquele absurdo, aquela quantidade de coisas que deveria ser considerado, né? E aí, como o José falou, nos países em que o número é negativo, onde você tem déficit, ou seja, que os Estados Unidos vende mais do que compra, como o Brasil, como o Chile, como Colômbia, como a Argentina, como o Reino Unido, né? Aí impôs uma tarifa básica global de 10%. E aí, o ponto é o seguinte, Fabíola, o comércio global, o comércio internacional não funciona assim. Os países não têm só déficit ou só superávit com todo mundo, né? Os Estados Unidos, na verdade, está reclamando nesse sentido que ele está tendo déficit em alguns lugares. E está reclamando com isso. E falou, não posso, eu quero superávit com todo mundo. Né? Você não tem déficit superávit com todo mundo porque as pessoas não produzem tudo o que precisam. Ela precisa de alguma coisa aqui, ela tem uma coisa a mais que produz e vende lá, e por aí vai. Você tem déficit e superávit. Os Estados Unidos estão fazendo o quê? Quero superávit com todo mundo, ou pelo menos compensar esse déficit comercial. Né? E aí, a avaliação do Pedro Rossi está tentando fazer isso para forçar uma redução de impostos, né, à força dos Estados Unidos, o que beneficiaria principalmente
somente os mais ricos, como ele mesmo já falou várias vezes, né, no modelo tarifário do século XIX, né, quando a calculadora era mecânica ainda, nem existia direito, né? O que acontece, Fabiola? Reciprocidade, de fato, portanto, não é o cálculo que ele apresenta. Reciprocidade é o que deve acontecer a partir de agora, com os Estados Unidos sofrendo retaliações, sim, de países que se sentiram injustiçados pela fórmula. Por quê? Brasil deve retaliar, teve uma taxação menor, por mais que isso cause impacto também. Agora, outros países não vão deixar barato. Podem até não bater nos Estados Unidos de frente, mas vão tentar reorganizar as suas parcerias internacionais. Sim. A China, Coreia do Sul e Japão devem se reorganizar para venderem mais para o outro lá na Ásia, né? E não só isso, e aí é o ponto. Por um lado, a gente se beneficia de uma tarifa um pouco menor considerando o resto do mundo, mas, por outro lado, para quem que a China vai vender as coisas, para quem que Bangladesh, Vietnã vai vender as coisas, na hora que, ou Japão, na hora que ficar mais caro vender para os Estados Unidos, vai vender para cá. E aí a gente pode ver, inclusive, um conflito, por um lado, vai ser bom, vamos vender commodities para lá, o Lula já fechou acordo de carne no Japão, então vai vender mais para lá, sim, mas por outro lado, vai vir muita coisa de lá para cá. Se o Brasil impor barreiras, falando, não, que isso aqui vai destruir a indústria nacional nesse setor, aí pode ter retaliação da China, que é nosso parceiro comercial muito forte, nosso principal parceiro comercial. Por quê? Porque aqueles produtos que a China vende para os Estados Unidos vão ser desovados para algum lugar. Para onde? Né? E aí pode, é claro, ter impacto aqui também. O fato é que ontem realmente... Mas eu acho isso difícil. Sabe por quê? Porque o Brasil e a China estão em comunicação. Eu acho que isso aí, os próprios governos vão costurar por fora. O Brasil só se um idiota ganhar, né? Um Tarcísio da vida ganhar a eleição para presidente, aí fudeu. Mas enquanto tiver uma pessoa minimamente decente na presidência, tá ok. Foi um dia, não vou dizer que é um dia de liberação, mas foi um dia de mudança global que a gente ainda não sabe para onde vai. Sim. Com certeza, um dia de mudança global que vai ser péssima para os Estados Unidos. Assim, o americano, ele tá desesperado hoje. O americano acordou tudo diferente. Ele sabe que esse isolamento dos Estados Unidos vai ter um custo, e vai ter um custo de longo prazo. Porque as relações internacionais dos Estados Unidos vai levar um tempo para retomar. Tudo que eles tinham construído em anos e anos, né? Elegeram o palhaço, estão recebendo o circo, né?